Seguindo com o nosso curso de Sistemas de Abastecimento de Água, na aula de hoje apresentarei o dimensionamento de uma rede de abastecimento de água ramificada. Inclusive, essa figura ilustra a rede que será o tema da aula de hoje, uma rede de 8 trechos. Antes de falar propriamente da rede, de como dimensionaremos, quero começar indicando uma bibliografia. Na verdade, já foi indicada em outro momento, de forma escrita, mas para aqueles que querem um embasamento teórico nesse tema, redes de distribuição de água. Não só nesse, mas como estou tratando desse tema hoje, o capítulo 9 desse livro, Abastecimento de Água, do Milton Tsuchiya, ele trata de forma completa desse tema. Na verdade, o livro como um todo ele aborda todo o complexo do sistema de abastecimento de água e, sem dúvida, é a melhor bibliografia brasileira que nós temos sobre o assunto. Então, quem tiver algum interesse, fique à vontade para até adquirir o livro, se o assunto lhe for interessante. Eu estou disponibilizando a vocês também esse livro em formato de PDF, mas para quem se interessa mesmo, seria bem interessante ter ele no formato físico, por uma consulta, caso o assunto lhe interesse, é claro. Bom, eu vou direto aqui a um exercício de dimensionamento, e nesse exercício nós vamos dimensionar uma rede que deverá atender a uma população de 5.000 habitantes. A questão de consumo por cabeça e os coeficientes do dia de maior consumo, hora de maior consumo, são já utilizados em aulas anteriores. O coeficiente de rugosidade de Manning também já foi definido aqui, pré-definido com 130. Também já falamos sobre esse coeficiente em aulas anteriores. E esses dados aqui, então, pontuados, são dados preliminares para que se possa, então, começar o dimensionamento. Além desses dados colocados aqui, as cotas do terreno, por onde essa tubulação vai passar, e os comprimentos dos trechos da rede. Então, voltando à imagem, tem esse já é o desenho da rede, já com todos esses estudos realizados. Então, já existe aqui uma série de cálculos, aliás, uma série de levantamentos realizados, então, que nos permite, então, enfim, tratar do dimensionamento da tubulação em si. As cotas, como já foi, a topografia já fez o trabalho de levantamento das cotas. Então, esses pontos apresentados são as cotas. Por exemplo, aqui olhando para esse trecho, que é o trecho 1, temos a cota final, a jusante do trecho, por exemplo, e a cota montante do trecho. E isso para todos os trechos, é uma rede com 8 trechos no caso. Os comprimentos também já são conhecidos. É interessante falar um pouco sobre a rede de abastecimento de água, porque a numeração no cálculo caminha-se meio que de ré, de trás para frente. A gente vai na direção... é lógico que o abastecimento acontece do reservatório para a rede e da rede para as residências, mas no dimensionamento a gente parte da rede em direção ao reservatório, e dos locais e das extremidades dessa rede. Então, por isso que a numeração aqui é feita de trás para frente, os trechos numerados, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, são os 8 trechos, nessa numeração de trás para frente. O conceito de jusante e montante não muda aqui, é o mesmo conceito que se aplica para a rede coletora de esgoto. Dá para até levar em paralelo esses dois dimensionamentos. Então, a jusante é o fim do trecho, o ponto final, e a montante o ponto inicial de um trecho. Por exemplo, no trecho 8, aqui esse ponto, a cota 78,20 é a jusante, e aqui o ponto do reservatório é a montante. E isso se aplica para todos os trechos. Esse conceito não muda, apenas a numeração dos trechos quanto ao dimensionamento. E aqui há um critério, até eu deixei isso especificado aqui, que nós precisamos determinar, então, para, enfim, dimensionar uma rede. Em que consiste dimensionar uma rede de distribuição de água? Consiste em determinar os diâmetros da rede e definir as pressões também com que essa água vai chegar a essa rede. E para isso a gente vai precisar das cotas, a gente vai chamar de cotas piezométricas, as cotas referentes às colunas de água. Então, em rede de abastecimento de água, fala-se em pressão em metros de coluna d'água, ou metros de H2O. Então, fique claro já a partir de já que quando vocês verem a expressão MCA ou MH2O, é a mesma coisa. Eu deixei aqui as duas nomenclaturas, justamente para nos acostumarmos que referem-se à mesma coisa.
metros de coluna d'água ou metros de H2O. E existe uma verificação muito interessante na rede. Isso, colocando na rede, eu posso falar numa visão macro do sistema de abastecimento, mas também existe numa visão micro, que seria olhar numa residência. Você deve saber que a posição da sua caixa d'água, se a pressão, a sua caixa d'água deve estar a uma certa elevação em relação aos componentes hidráulicos da sua casa, para que essa água chegue com uma pressão adequada. Então veja que a altura da caixa d'água é como se a caixa d'água em sua casa fosse um reservatório aqui. Então escolher a altura que quanto mais alto, maior a pressão de água. Isso faz sentido, maior é a coluna de água. Então a altura, né, propriamente da água define justamente a altura de metros de coluna d'água. É isso que nós chamamos. E numa casa, prevê-se um dimensionamento das tubulações e a altura desse reservatório, no caso a caixa d'água, pensando em atender ao ponto mais crítico. Porque se eu consigo atender ao ponto mais crítico, eu também vou conseguir... É evidente que eu vou conseguir atender a pontos que não são tão críticos assim. O ponto mais crítico, geralmente, de uma residência é o chuveiro. Então, se a água chegar com uma pressão mínima adequada ao chuveiro, obviamente ela vai chegar também na torneira da pia, na torneira do banheiro. O chuveiro tende a ser o ponto mais crítico de uma residência. Na rede, nós temos também o que a gente poderia chamar de chuveiro da rede, que acaba sendo um ponto, o mais crítico. E a esse ponto a gente também pensa de forma parecida com o que eu citei agora há pouco quanto ao chuveiro. Nessa rede em questão, o ponto mais crítico é esse. Além de estar distante do reservatório, então vai acontecer aqui muitas perdas, ele está numa cota mais alta do que todos os outros pontos da rede. Então esse é o ponto mais crítico. As pressões são as seguintes. Eu preciso prever aqui, dimensionar essa rede de forma que eu tenha uma pressão mínima, dinâmica mínima, de 10 metros de coluna d'água. Então, se eu conseguir que esse trecho tenha essa pressão mínima, obviamente todos os outros terão pressões maiores que essa. Então esse é um critério de dimensionamento, do qual eu vou partir. Mas aqui também existe um porém, tem uma pressão máxima, senão a gente poderia pensar em elevar o reservatório a uma altura, a uma certa altura, mas também existe um limite, porque a pressão em excesso também ela vai prejudicar a rede. Então a pressão máxima é de 50 metros de coluna de água. E aí depois, então, atendendo a questão mínima, no ponto mais crítico, em relação à pressão, eu vou também verificar se o ponto mais favorável para a pressão, no caso o ponto de cota mais baixa, se esse ponto se chegou nele, a água vai chegar nele a uma pressão menor que 50. Então são duas verificações chave no dimensionamento de uma rede de abastecimento de água. Bom, nós começamos os cálculos com a vazão. Não é segredo, a gente já utilizou também isso em aulas anteriores. A vazão, população, 5 mil habitantes, 200 litros por cabeça. Aqui eu multiplico também pelos coeficientes e divido pelo tempo do dia em segundos. Então, o dia aqui em segundos. A vazão, então, para essa rede é de 20,83 litros por segundo. E a gente vai precisar também encontrar uma taxa de contribuição linear. A gente vai utilizar para dimensionar as vazões nos trechos. Para isso, inicialmente eu calculo a extensão da rede. Não é difícil aqui, já temos esses dados. Basta somar todos os ramos. Então aqui trecho 1, 100, 100. Trecho 2, eu somo todos esses trechos. 100, 100, 150, 150, 200, 80, 120, 450. E a gente obtém esse total, essa extensão da rede. E dividindo a vazão pela extensão da rede, nós temos o que chamamos de cálculo da taxa de consumo linear, ou de contribuição linear. No caso aqui de 0,0154 litros por segundo por metro. É interessante levar esse cálculo da rede em paralelo com uma tabela. Então, tanto para redes coletoras de esgoto como para redes de abastecimento de água, sistema de abastecimento de água, essas planilhas ajudam muito a organizar os resultados, a evidenciar os resultados e também a reduzir, às vezes, uma rotina de cálculo. Um memorial de cálculo, por exemplo. Geralmente, o que acompanha um projeto executivo de uma rede de abastecimento de água é uma planilha final contendo todos as variantes convenientes para esse projeto, uma folha de cálculo, com um projeto executivo. Então tem um memorial como, por exemplo, dimensionar uma viga de concreto protendido ou algo parecido.
Por isso que as tabelas são muito apropriadas para esse tipo de atividade da engenharia. Aqui então eu vou colocar essa tabela em fragmentos e no final eu vou colocá-la de forma completa, a construção dessa tabela. Começo aqui pelas vazões então, inicialmente numerando os trechos. A extensão que está aqui são as extensões que também podem ser constatadas olhando para a rede, estão apenas colocadas na tabela. E calculamos a partir disso 4 vazões. 4 vazões. Uma vazão que chamamos de vazão em marcha. E essa vazão em marcha é bem simples de ser calculada. Basta eu tomar a extensão do trecho e multiplicar por essa taxa de contribuição linear, ou de consumo. Note que 100 vezes isso dá 1,54 litros por segundo. Veja, 150 vezes isso vai dar 2,31 litros por segundo. Eu chamo a atenção para um detalhe: aqueles que forem verificar esses cálculos com a calculadora, talvez obtenham resultados ligeiramente menores na parte decimal. A razão é porque eu produzi essa planilha no Excel e ele deixa as 14 casas. Embora aqui eu tenha registrado apenas 4 casas, esse número no Excel está com 14 casas de aproximação, aqui também. E por isso que talvez, para quem está verificando apenas com essas casas decimais, obtenha pequenas diferenças. Tá? Você pode desprezar isso pensando no que eu acabei de falar. Então aqui eu calculei as vazões em marcha seguindo esse procedimento. E calculamos agora as vazões a jusante e a montante dos trechos. Então por isso é muito importante entender o conceito de jusante e montante, como já foi abordado. É interessante observar que as vazões a jusante nas pontas finais do trecho, nas pontas mortas, então vejam aqui no final, a jusante de T5, T6, T3 e T1 são nulas, é zero. Não tem vazão aqui. A gente vai pensar que a vazão ela vai se dissipar ao longo da extensão da tubulação. Então essas pontas ela é zero, por isso que nesses trechos você notará zero. E as vazões nos outros trechos, não existe uma forma de construir essa planilha e automatizar isso, porque é muito aleatório, depende da rede, do ramo. Eu tenho que analisar os ramos. É indispensável que para construir essa planilha e calculando, obtendo essas vazões, eu esteja em paralelo, olhando o tempo todo para o desenho da rede. Caso contrário, apenas com os dados da planilha, eu não vou conseguir preencher uma grande parte dela. No caso, as vazões a jusante, eu tenho que ir olhando para entender o que acontece. A vazão a jusante no trecho 2, olhamos o trecho 2. Trecho 2, eu vou pensar que, veja que a vazão a jusante aqui no trecho 2 é a mesma que a vazão a montante no trecho 1. Isso é notável, tá? Já adiantando aqui. E eu vou considerar a vazão em marcha do trecho 1. A vazão em marcha que tem no trecho 1 é a vazão a jusante no trecho 2. Veja. Por isso eu até sinalizei trecho 1. E as outras, então, para as outras que não foram nulas, eu vou considerar essa somatória de vazões olhando para a vazão em marcha. Então veja, por exemplo, no trecho aqui 4, a vazão a jusante no trecho 4, quando olhamos para o trecho 4, aqui é a vazão a jusante. A vazão a jusante aqui é a vazão em marcha, que foi para 3, para 2 e para 1. Então, o somatório das vazões que estão aqui é a vazão que está jusante aqui. Então, é por isso que eu marquei T1 mais T2 mais T3 aqui. Esse 5,4 é essa somatória. Da mesma forma aqui no trecho 7, a vazão a jusante aqui em 7 é a 6 mais a 5. E a vazão no trecho 8, aqui, ela é a somatória de todas as vazões. A jusante no trecho 8, veja que todas as ramificações serão consideradas para o trecho 8. Então aqui estão especificadas essas somas que dão as vazões a jusante. Aí eu obtenho a montante somando a jusante com a vazão em marcha. E eu obtenho ainda uma tal vazão chamada fictícia, que é a média entre a jusante e montante. Essa vazão fictícia é que eu vou considerar como vazão no trecho para efetuar o dimensionamento do diâmetro e das perdas de carga. Então aqui a média é essa vazão mais essa dividido por 2. Então seguem esses resultados que vocês poderão conferir. Calculando as vazões, nós já podemos então definir e escolher diâmetros para essas tubulações. E para escolher os diâmetros, eu sugiro a utilização dessa tabela consagrada já de forma normativa, uma tabela que vincula os diâmetros com a velocidade máxima e com a vazão máxima. Aqui nós olharemos para o diâmetro e para as vazões. E o critério é bem simples.
por exemplo, para o trecho de 50 milímetros. Agora, vou já pegar em paralelo aqui essa tabela 5, que já tem os diâmetros definidos. Note que no trecho 5, aliás, no trecho 1, a vazão fictícia, ela foi 0,77. É isso mais 0 sobre 2. Bom, aí, então 50 milímetros, de acordo com essa tabela, me basta, porque ele atende uma vazão até de 1 litro por segundo. Então, adotei 50. No trecho 2, a vazão já é 2,31 litros por segundo. Veja que 50 não dá, 75 falta para 2,31. Portanto, adotei o próximo, que é até 4,7, portanto, 100 milímetros. E eu segui esse critério, então, utilizando essas colunas, para definir os diâmetros dessa rede. E assim escolher esses diâmetros para os 8 trechos. Calculados os diâmetros, nós calculamos as velocidades do trecho. E para as velocidades, utiliza-se aquela fórmula fundamental da continuidade, que é vazão igual a velocidade vezes área. Aqui eu já coloquei essa fórmula em função da velocidade e já coloquei a área como sendo a área do conduto circular. Por isso, πd ao quadrado sobre 4. Então, a vazão sobre a área. πd ao quadrado sobre 4. E a gente vai entrar nessa fórmula, a gente calcula isso para cada trecho, é uma rotina de cálculo, mas a entrada de dados é em metros cúbicos por segundo para a vazão e em metros para diâmetro. Por isso que eu deixei em evidência aqui, olha só, no trecho 1, note então que de litros por segundo para metros cúbicos por segundo eu dividi por 1000, né, de milímetro para metro também por 1000. Então a entrada desses dados é colocada assim, para mim então já obter o resultado em metros por segundo. É uma forma de ser feita. Eu deixei 2 trechos calculados. E essa rotina segue. E eu tenho na tabela 6, eu apresento os valores das velocidades. Estão aqui, todas elas, seguindo essa mesma rotina de cálculo. Calculadas as velocidades, nós calculamos as perdas de carga nos trechos. E essas perdas de carga, eu vou utilizar mais uma vez essa fórmula de Hazen-Williams, a fórmula mais popular, a fórmula empírica mais popular da hidráulica. E também deixo 2 trechos apresentados aqui, calculados. O trecho 1, vejam que agora, além da vazão, também nessa fórmula eu vou utilizar a vazão em metros cúbicos por segundo, o diâmetro em metros, e eu vou também utilizar o coeficiente de rugosidade, ele vai entrar aqui também. Então no trecho 1 eu tenho esses 3 dados, e aqui a fórmula com a entrada desses dados, e o resultado final, 0,0049 metros por metro. Essa é a perda de carga unitária, metro por metro. Para saber a perda por metro, no trecho todo, eu multiplico pela extensão do trecho. Então essa multiplicação aqui, ela ilustra isso. A multiplicação no trecho. 100 vezes 0,0049. Isso eu vou 0,49 metros. E aqui eu já vou utilizar método de coluna d'água, ou método de H2O. Isso é a mesma coisa, tá? Como já foi dito. Então essa é a perda no trecho 1. Apresentei os dados para o trecho 2, a perda de carga unitária e a perda de carga no trecho, 0,13. E efetuando essa rotina de cálculos, eu tenho aqui também na tabela 6 as perdas de carga para todos os 8 trechos. Estão aqui. Poderão conferir também. Calculadas as perdas de carga, vamos falar das cotas piezométricas. As cotas piezométricas são as cotas de altura d'água nos trechos. Então, são referentes à pressão. Então aqui é a hora que vai entrar então aquele ponto tocado no início da aula sobre atender a uma pressão dinâmica mínima de 10 metros de coluna d'água. Então, como já foi dito, o ponto mais favorável do trecho é o ponto ajusante do trecho 1. Tem essa cota, não é? Esse ponto é o ponto mais desfavorável do trecho. Então eu vou prever que eu vou conseguir chegar nesse trecho com 10 metros de coluna d'água. Uma pressão dinâmica mínima de 10 metros. Então, se a cota do trecho é 81, eu tenho que pensar que ele vai estar 10 metros, que a água vai chegar com uma pressão de 10 metros de coluna d'água acima. Então, por isso que a cota piezométrica, eu vou pegar a cota do trecho, 81, e somar com essa coluna d'água, essa altura de coluna d'água. Então, eu tenho 91. Então, essa é a cota piezométrica que eu vou prever para o trecho 1. Agora, no trecho amontante, se essa é a jusante, no trecho amontante, para eu obter a cota amontante do trecho, basta eu adicionar a cota jusante, se eu a conheço primeiro,
a perda de carga no trecho. Então, como no trecho 1, vejam, no trecho 1 a perda de carga foi 0,49, e aqui a jusante definimos que é 91, então 91 mais 0,49, a cota piezométrica montante 91,49. Então, assim eu tenho a primeira linha preenchida em relação a essas cotas, piezométrica montante e jusante. Essa parte de preenchimento talvez seja mais confusa, talvez ela não tem uma ordem, não dá para falar que eu vou preencher as primeiras cotas a montante ou a jusante, também depende, ela é aleatória e depende do desenho dos ramos da rede. Tá? Então, para ilustrar isso melhor, eu vou até aqui um desenho particular, como foi feito. Nós partimos então dessa cota 1, 91 metros, como já foi dito. Agora, como obter as outras cotas? Então vejam, não tem uma regra. A gente tem que ir acompanhando os ramos, vindo de trás para frente. A gente vem essa marcha ré. Agora é interessante dizer que nós temos pontos montante e jusante se misturam. Por exemplo, no trecho 1, que é esse aqui, o que eu chamo de montante do trecho 1 é igual a jusante do trecho 2. Então, se eu já tenho a montante do trecho 1, veja, já tenho, já obtive, a jusante, vejam então, a jusante do trecho 2 é a mesma. Então eu preenchi aqui a jusante, porque é igual a essa aqui. Né? É o mesmo ponto. A jusante do trecho 1 é igual a montante do trecho 2. Ou o contrário, né? A jusante do trecho 2 é a montante do trecho 1. É o mesmo ponto. E aí, seguindo, então, qual é a próxima? Eu também noto que, agora, então, obtive essa, né, somando mais a perda de carga. Então, essa mais essa deu essa. Então, a montante 2, então, ó, a cota aqui, trecho 2, montante aqui é 91,62. A cota montante aqui é a mesma para o trecho 3, é o mesmo ponto. Então, a cota montante do trecho 2 e do trecho 3 é a mesma. Por isso eu repeti. E agora olha a ordem diferente já, né? Agora eu tenho essa cota e não tenho essa ainda. É que eu já coloquei. Agora dessa cota, para me obter essa, eu subtraio a perda de carga. Então essa cota menos essa me dá a cota ajusante do trecho 3. Aqui. E a gente vai caminhando assim. Veja também que a cota no trecho 4, a cota ajusante no trecho 4 aqui, também é a mesma cota, é a cota montante do 3 e do 2. Por isso que eu repeti também isso aqui, ó, aqui, no trecho 4. E a cota do trecho 4 menos a perda de carga dá a cota montante do trecho 4. Então eu estou aqui, andando de trás para frente. A cota montante do trecho 4 e do 7 é a mesma. Então eu repito isso no trecho 7. Olha só. É a mesma cota. Então eu já posso aqui, inclusive nessa ordem, já calcular o trecho 7. Por isso que eu disse que é fora de ordem. Então agora eu estou no trecho 7, mais a perda de carga, me dá a cota ajusante no trecho 7. Então aqui. Cota ajusante no trecho 7. A cota ajusante no trecho 7 é igual a cota montante no trecho 6 e 5. Então vejam que coisa. Eu tive que vir aqui no trecho 7 primeiro, antes de obter essas cotas. Então por isso que eu digo que a ordem é aleatória, né, e não segue a sequência dos trechos. Eu obtive aqui e agora eu consigo deduzir que, como a cota do ajusante do trecho 7 é 90,87, essa é a mesma cota montante para 6 e 5. Então aqui. Agora, subtraindo aqui, então, aliás, subtraindo 0,26 daqui e 0,83 daqui, eu tenho as cotas ajusantes desses trechos. E por fim, a cota jusante no trecho 8, que é aqui, é a cota ajusante. Aliás, a cota ajusante no trecho 8 é aqui, que é a mesma cota montante do trecho 7 ou 4. Então veja que eu repeti de novo aqui, olha só, o 4, o 7 e a jusante do trecho 8. Então eu tenho essa cota, aqui a jusante do trecho 8, subtraindo a perda de carga no trecho, eu tenho a cota montante do trecho 8 e finalizo então. Então essa certamente é a parte mais confusa de ser preenchida pela ordem, que é muito aleatória. E eu obtive aqui então a cota ajusante, a montante do reservatório, e preenchi essas colunas. Tem as cotas piezométricas calculadas, a montante e a jusante. Esse segmento de planilha está aqui. Agora, uma vez feito isso,
Então, uma vez preenchidas essas cotas, a montante e a jusante, eu vou complementar essa planilha colocando as cotas do terreno, aqui no final mesmo. Então, as cotas do terreno, essas cotas não foram calculadas, elas foram obtidas topograficamente. As cotas que estão aqui, a montante e jusante, são as cotas que a gente também nota no desenho. Então, essas são as cotas que estão aqui, tá? Veja, por exemplo, a cota montante do trecho 8, ela é 85, a jusante é 78,20. Então, as cotas que estão aqui nessas duas colunas, elas são as cotas que já você nota no desenho. E, por fim, a gente calcula a pressão disponível. O que é essa pressão disponível? É a partir da minha definição inicial de chegar com 10 metros aqui de coluna d'água no ponto, no trecho 1, que é o mais favorável. Agora eu vou pegar a coluna de cotas piezométricas a montante, e eu vou subtrair a cota piezométrica a montante da cota do terreno. Então vejam, 91,49 menos 70, 21,49. Então essa é a pressão que está chegando aqui no trecho 1, a montante. E olha só, eu não previ uma pressão mínima, veja que o 10 vai aparecer aqui, que é a pressão mínima que eu previ. Agora 91, a cota jusante, menos a cota jusante do ponto, 91 menos 81, eu tenho 10. Então eu vou fazendo isso, cota piezométrica a montante, menos a cota do terreno a montante, para obter a pressão a montante. E a mesma coisa, analogamente, para a jusante. E obtenho as pressões, então, eu leio isso em metros de coluna d'água, no final. Agora, o que a gente conclui desse dimensionamento? Resta ainda uma verificação final. Vejam que, analisando então a questão desse dimensionamento com esses valores, eu tenho o ponto, o reservatório, a cota do terreno onde o reservatório vai acontecer, a cota é 85. E então a previsão aqui, para mim chegar com 10 aqui, eu preciso que a cota piezométrica, olha aqui, a cota piezométrica seja de 92,63 no reservatório, a cota montante, então no começo. O que significa? Subtraindo um do outro, eu tenho essa altura. Significa que a altura da água, a altura mínima da água desse reservatório deve ser essa. Em altura de água mesmo, então a construção do reservatório e o nível mínimo da água deve estar no mínimo 7,63 metros de altura em relação ao nível do terreno, que é esse, para então que a água possa chegar com essa pressão aqui. É muito interessante isso. E agora eu verifico quanto ao máximo. Será que isso não vai chegar com uma pressão maior do que deveria no ponto mais favorável? E agora, então, eu vou tomar a cota do terreno, do reservatório, piezométrica, e subtrair da cota mais favorável. E eu obtenho 32 metros, 32,43 metros, que é menor que 50. Portanto, então também verifica quanto à pressão máxima. Então isso encerra o dimensionamento e a verificação. Nós temos as cotas, temos os diâmetros da tubulação. E eu apresento aqui uma planilha total. Essa é uma planilha de cálculo. Então essa planilha resume tudo o que foi feito aqui. Todos os dados de cálculo estão nessa planilha. Essa tabela 8. Os valores de cálculo obtidos. E aqui apresento o desenho do reservatório. Aliás, do reservatório da rede de abastecimento, com os diâmetros definidos. Essa rede simples. Aqui a legenda, aqui é o diâmetro, o comprimento e o número do trecho. Bom, é isso. Eu proponho a vocês que, para que participem também ativamente dessa aula, que calculem, que realizem os cálculos. Fiquem à vontade para construir também uma planilha para automatizar isso, se quiserem. Fiquem à vontade para isso. Ou, se não, para realizar os cálculos que não foram explícitos aqui. Por exemplo, aqui vários, como as velocidades, que restam para os outros 6 trechos, as perdas de carga unitária nos trechos, tá? Enfim, para que possam exercitar e chegar por conta própria nos mesmos valores. Então essa é a minha proposta. Espero que tenham gostado da aula. Um grande abraço e até a próxima.